Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 27 de setembro de 2022. Está no ar mais uma edição do Céu, do Mel, do nosso programa Arteologia. Este é o programa que vai ao ar toda terça-feira, a partir das 16 horas aqui na W24 Magazine. Um programa que tem a produção de Luzingamo André e Esperança Coluna. A técnica é feita pelo Petelo Bambi e o Lucas Pereira. Nos microfones, na sua tela, eu mesmo, Osvaldo Moreira. Hoje estamos aqui mais uma vez para levar até si uma conversa sobre o mundo da arte. O teatro, cinema, a televisão, a música, a dança e tudo mais tem espaço aqui na W24 Magazine no programa Arteologia. Eu agora vou deixar tocar a música que está aí no fundo, esta música que tem como título Campeões. E é música de NGA. Uma música que para mim funciona como elemento motivacional. Solta o som, DJ. Televisão não me queria, rádio não passava, mas tu já apoiavas, com presença ou com palavras. Tinha de dar o meu melhor, eu sabia que lá estavas. Na fila da frente, no meio dos empurrões. Orgulho na minha gente, vocês são os campeões. Amigos te criticavam, ouvir engenheiro parecia tabu. Mas os amigos que te criticavam parece que ouvem mais do que tu. Esta mensagem, obrigado pela coragem. Levanta o som da aparelhagem, mostra com orgulho a tatuagem. Graças a vocês os alimento as minhas crias. Não precisas de... Pois é, meus amigos, estivemos então a ouvir aqui a música Campeões de NGA. Hoje nós temos uma convidada muito especial, ela não está em Angola, está a gozar as férias em Portugal, passou também por Paris, não é? E estamos a falar de Helga Fett. Helga que esteve recentemente envolvida numa disputa judicial com o ator Yuri de Souza, tudo em prol de um projeto de ficção que acabou com um desfecho favorável para a Helga e, logicamente, desfavorável para o Yuri. Portanto, eu não sei, já temos as nossas condições técnicas criadas para podermos então chamar agora a Helga que vai conversar connosco. Já temos. A técnica faz-me o sinal que já há condições, portanto, eu vou pedir, por favor, coloquem então a Helga. Helga Fett, muito boa tarde, Helga. Então temos conosco, direto dos Estados Unidos, atriz, cantora, Helga Fett. Helga, boa tarde. Oi, meus amores, como vocês estão? Tá tudo bem, né? Energia positiva. Tudo bem. Boa tarde. Aonde? Aonde está? Estados Unidos, também tarde. Olha, eu não estou nos Estados Unidos, eu estou em Lisboa, eu passei por Paris e por Algarve. Eu não sei de onde é que saiu esses Estados Unidos. Obrigada. Eu não gosto muito de me classificar das que me classifiquem. Mas... Quer dizer, artisticamente, profissionalmente ou característica? Olha, eu chamo Helga Portelinha Fortes da Silva Gomes, nasci no Ambo, em Angola, há sensivelmente 39 anos, sou de 1983, sou de signo touro, para quem acredita, para quem não acredita, I'm sorry, mas eu acredito. Gosto da cor vermelha, como meu batom, da branca também, porque me transmite paz. Sou cristã, evangélica, acredito em Deus, mas que... bem, sou ainda no papel, sim, ainda. Esse é um assunto assim meio complicado para se falar.
há um processo aí, há um processo que está a caminhar. Então, mas como fere muitas partes, incluindo os meus filhos, então prefiro não falar muito sobre isso. A última vez que eu abordei a respeito, acho que acabei por fragilizar um bocadinho o lado dos meus filhos. Então, não gostaria porque são a parte mais importante da minha vida, a parte que eu menos quero ferir-me a mim dos meus filhos. Então, prefiro não abordar muito sobre isso. Mas eu tive uma relação de 20 anos, é isso. Eu como de tudo. Eu gosto muito de cozinhar, então acabo por ter, eu gosto de várias coisas na gastronomia. Da gastronomia angolana, gosto muito, muito de calulu, gosto muito de mufete, moamba, sei cozinhar mufete, moamba, calulu, faço muzungue, que é o caldo. O meu muzungue é cuidado, né? Acho que é tomar também. É, olha, eu comecei muito nova a dar os meus primeiros passos. Eu já gostava de cantar, dançar e de representar. Então, depois, na creche, eu com um ano fui para a Sófia, porque os meus pais eram bolseiros do INAB. E como eles foram estudar em Sófia, Bulgária, lá, como aulas extracurriculares, tínhamos aulas de canto, tínhamos aulas de balé artístico, e tínhamos teatro infantil. Então eu já fazia isso tudo e dava muito bem. Então as pessoas já viam essa tendência artística em mim e puxaram por mim. Agora também isso acabou por influenciar. Estou a dizer, com 4 anos eu já fazia peças teatrais infantis, balé artístico, cantava, isso na creche. Quando fui a Angola, isso digo-te aos 6 anos, comecei a ter aulas de canto. Eu sempre chateava a minha mãe para ter aulas de canto. E depois, o fator de ter entrado na igreja evangélica, isso já com 8 anos, vocês sabem que a igreja evangélica impulsiona muito artisticamente as pessoas. É uma das grandes características dos coros evangélicos. Então, eu comecei logo a fazer coros, também fui fazendo teatro na igreja. Só deixei o balé artístico, não fiz o balé de forma profissional, apenas quando dançava no carnaval, que eu vejo o carnaval como um ato cultural. Eu não sou aquela crente fanática. Para mim, eu vejo o carnaval como ato cultural, desde que não seja aquela coisa de evocação para os demônios, aquela coisa meio negra, não gosto. Aquela coisa meio. Pronto. Eu não uso o negro porque eu acho um pouco racista. Por que o negro é que é mau? Que é isso? Não vamos usar o negro, porque o negro é uma cor, né? Então, não. Aquela coisa obscura, né? Evil, maldosa, aquela coisa que eu não gosto. Mas quando eu vejo um ato cultural, quando é a dança, é a música, no nosso caso, o nosso carnaval é muito clean, então é muito limpo. Eu vejo o nosso carnaval muito cultural, porque ainda vamos para a dança, vamos para as peças, para os adornos. Então, pronto, eu dançava, isso tudo para te dizer que eu dancei o carnaval no Chá de Caxias, né? E pronto, usei a parte do balé artístico no Chá de Caxias, disse com a professora Sheila na altura, que era quem nos fazia as coreografias.
E depois eu não avancei mais com o balé, porque depois eu fui sendo puxada. Fui para uma entrevista de rádio, gostaram da minha voz, na altura o nosso falecido diretor Humberto Jorge, os meus sentimentos à família. Na altura ele gostou da minha voz, ele e o Matheus Cristóvão, que depois passou a ser o nosso diretor também, ele era adjunto na Rádio Luanda, então eles convidaram para fazer rádio e deram-me logo um programa com o meu nome, que era para impulsionar vozes femininas. Chamava-se Algafete o programa. E eu fui só, assim, eu fui apenas para ser entrevistada e logo a seguir, olha, gostamos da tua voz, o que é que tu achas? Abraça esse projeto? Olha, abracei o projeto, comecei a fazer rádio. Depois da rádio, fiz os jingles para a rádio também, para a Rádio Luanda. Rádio Luanda, eu não estou com a voz boa, estou um pouco gripada, mas é por aí, aquela voz é minha. Eu estou um bocadinho constipada. E fui fazendo os jingles para a Rádio Luanda. E daí, fui fazer um casting. O meu pai, no Brasil, soube que uma equipa da Globo faria uma parceria com a TPA e fariam a primeira novela, digo isso depois da guerra, porque antes já tinha havido a novela, acho que O Homem Nunca Chora, e do Tomás Ferreira. Mas depois houve uma fase que não se estava a apostar mais na teledramaturgia, a produzir nada. Então veio uma equipa da Globo que fez parceria com a TPA, vieram diretores da Globo, veio o Buri, veio Lisboa, o Barreto Lisboa, vieram vários diretores e fizeram um casting, atores angolanos. E o meu pai do Brasil disse: Helga, tu como tens jeito para teatro, eu já fazia teatro, que eu te contei, tanto na creche, tanto na igreja. Então, o que é que tu achas de ir lá fazer? Fui, fiz o casting, passei logo de primeira. Comecei por fazer Vidas Ocultas. O meu primeiro par romântico foi com o Fred Costa. Foi um par só de uma noite que eu fui dançar na discoteca. Já comecei logo assim, com uma figuração especial que era com o protagonista. Graças a Deus. Puseram-me logo a dançar com o Fred. Eu era ambuca. Tivemos aí uma dança assim um pouco assim constrangedora. E lá causou ciúmes ao par romântico que o Fred na altura namorava. A personagem, deixa eu dizer, do Fred, não o Fred, né? Com a Dicla Buriti, acho que ela era Celina, se não me engano. É que nós fizemos umas 3 novelas, então já não me lembro deste personagem, mas acho que era a Celina. E lá criou uma briga e tudo mais. Depois houve a reviravolta, porque houve um corte no Vidas Ocultas, não sei porquê, nós não terminamos essa novela, já não me lembro porquê, mas houve a reviravolta, também participei no reviravolta, já no elenco principal, era a prima da protagonista, que era de Claburiti, vim do Brasil, Carolina, chamava-me Carolina, e fui par romântico com o Celso Roberto, fiz um par romântico com o Celso Roberto, e aí caminhei para Caminhos Cruzados, foi a minha primeira vilã, a Sônia, e foi a personagem mais marcante que eu fiz. Houve pessoas que me ofenderam por causa dessa personagem. É assim, para os artistas é um retorno positivo, né? Porque a arte tem essa coisa de nós termos de passar a verdade. Então, se tu não convences o público, também fica assim questionável. Será que representei bem? Será que não?
mas tem um impacto muito negativo na vida do artista. Não é fácil. Eu, durante muitos anos, eu vivi à sombra da Sónia. Acho que até hoje existem pessoas que pensam que a Sónia eu tenho a personalidade da Sónia e eu não tenho nada a ver com a Sónia. Então, às vezes vou sofrendo. Olha, eu sou cristã, já sou cristã, a Sónia não era cristã. A Sónia tinha atitudes levianas. Deixa eu te dizer que Caminhos Cruzados tinha um pendor social de educação. Educação às DTS, as doenças sexualmente transmissíveis. Então, todas as personagens, no fundo, tinham que ter esse cariz de ensinar à sociedade o que é errado, o que é condenável sexualmente. Então, as personagens tinham uma conduta sexual imprudente. Por isso é que elas depois apanham doenças. Acho que Quito, ele apanhou HIV, porque ele era promíscuo, tinha várias relações sexuais com várias parceiras e sem preservativo. A Sónia era interesseira, a personagem que eu fiz era interesseira, tinha um triângulo amoroso, ela tinha o namorado que não tinha aquelas condições financeiras que ela queria, e então arranjou um senhor para bancar. E também tinha uma, portanto, conduta promíscua e irresponsável, porque relacionava-se tanto quanto com outros sem preservativo. Então também apanhou uma DTS, acho que foi sífilis. Então, no fundo, a Caminhos Cruzados tinha esse pendor de educar a sociedade. Olha, não façam isso. Não se envolvam sexualmente com pessoas sem preservativo. Pratiquem abstinência. Só se envolvam com um parceiro quando tens um parceiro. Não tenhas relação por interesse. Esse era o pendor social da Sónia e da novela. Mas, infelizmente, nem todo mundo percebeu esse aspecto de Caminhos Cruzados, que os personagens portavam-se mal justamente para depois mostrarem qual é a consequência desse comportamento irresponsável. E as pessoas não. Algumas pessoas acharam uma conduta, é um exemplo, eu vou seguir e eu acho isso fixe, e eu também vou ter o gostoso e o gastoso, o que eu acho repreensível. E vocês viram que se passou com a Sónia, não é novela, é uma coisa real. Muitas jovens, infelizmente, por se colocarem nessa condição irresponsável de arranjarem uma relação por interesse com uma pessoa mais velha e manterem ainda o jovem, ainda por cima, para si ganham a doença e às vezes até transmitem para os outros parceiros jovens que são inocentes nesse processo. Então, nada de triângulos amorosos, eu não concordo. E quem achou que a Sónia fosse a Helga, retirem isso da cabeça. Eu não concordo com isso, é errado isso. E as pessoas dão-se mal mesmo. Olha, eu sempre gostei muito de escrever. Eu escrevo, para além de escrever sitcoms, eu escrevo livros. Eu ainda não tive a oportunidade de lançar todos os meus projetos, porque, para além disso, trabalho há 15 anos como engenheira informática no Ministério
das finanças, então acabo por não ter todo o tempo do mundo. Hoje eu já tenho mais tempo, mas na altura, por ter assumido uma responsabilidade, eu era na altura chefe de suporte, não me dava tempo para abraçar artisticamente todos os meus projetos. Mas na altura eu escrevi, logo que eu casei-me em 2010. Quando eu me casei, eu fui inocente. Eu disse, pá, estou a casar com o meu esposo. Ao me casar, eu parei que não, tu quando te casas, não te casas só com teu esposo, ou o teu esposo não se casa só contigo. Nós nos casamos com a família dos nossos cônjuges. E daí surgiu, casei-me com a família, senhor Yuri, não é casei com a família, no bom português é casei-me com a família. Plagiou mal o homem, e ainda assim me errou na fala, errou no nome, é casei-me com a família, no bom português. Então surgiu daí a ideia, eu disse, lá, uma vez eu estava acordada e eu disse, meu Deus, eu não me casei com o Joel, eu casei-me com a família do Joel. Por quê? Por causa da gestão. É a realidade, algumas coisas é a realidade, mas eu levei para o lado cômico da comédia, porque assim, tu quando te casas, para quem não é casado, vai com um sentimento cor-de-rosa da relação, mas obviamente que toda uma relação tem uma conjuntura, tem uma gestão. Então, quando tu te casas, é que tu percebes que tu vais gerir também a família, a convivência, os altos e baixos, o que é dito no lar, o que não é dito, o que é aceitado, o que não é aceitado, as tuas, quer dizer, a tua personalidade às vezes é questionada, não é questionada, as tuas atitudes são mal interpretadas ou são bem interpretadas. É uma gestão, tu não te casas só com o teu cônjuge, tu estás a casar com a família dele e ele também está a casar com a tua família e acaba por haver interferência, infelizmente, no casal, na lida de casa. Então, isso eu só me apercebi depois de me casar, obviamente, porque nós namoramos durante mais de 8 anos. Eu estou numa relação, né, disse que eu fiquei 20 anos, então 8 anos, 8 dos quais de namoro. Então, enquanto namorada era uma realidade, depois casada a realidade era outra. Quando comecei a escrever sobre a questão, escrevi sobre a disparidade, primeiro, educacional, porque eu venho de uma educação um pouquinho mais do Ocidente. Então, se tu fores a ler a sinopse, e foi aí que mostrou mesmo ser plágio, porque a sinopse é a minha vida. É cantora, a personagem é cantora, a personagem formou-se em engenharia informática, foi colega do seu cônjuge. Então, todas as características da personagem são as minhas características. Eu sou cantora, eu formei-me em informática, fui colega do meus cônjuges, do meu esposo, e tudo mais estava dentro daquilo que é a personagem. Então, com o passar do tempo, passou um ano por aí, o Horizonte Zingambale, eu fiz um casting com o Adelino Caracol, e o Adelino Caracol foi meu esposo nesse casting. E rolou uma química, vou te contar. Em teatro e em televisão existe atores que tens logo uma química
e vocês representam muito bem, não é muito forçado. Tem aqueles atores que, não sei se é o ego, não sei se é a vaidade, eles dificultam um bocadinho. Representar com eles é um pouco mais difícil, tu tens de se concentrar um pouco mais. Com Adelino não, com Adelino foi uma química, foi uma empatia sui generis. E ele convidou-me para fazer parte do Horizonte Gambani. Eu abracei logo. Comecei a fazer logo parte do Horizonte Gambani e participo na peça A Sogra, do Adelino Caracol. Quando eu participo na peça A Sogra, conheci a Solange. E a Solange tem tudo, mas tudo a ver com a sogra do Casei-me com a Família. Tudo, a personagem dela, a rabugice dela, a complicação dela. Eu disse, essa é a minha sogra, vem Solange. Chamei a Solange, estávamos em casa dela, estávamos na cama dela, a conversar, assistir um programa de televisão, uma fofoca. E deixa-me dizer que eu sou muito fã da Solange enquanto atriz. Ela é uma excelente atriz. Então eu disse, Solange, infelizmente o teatro remunera na altura, não sei agora como é que está, porque eu já não tenho feito teatro há algum tempo. Na altura remunerava muito mal, para tu veres, muito pouco, e a televisão remunerava um pouco melhor. Ainda não acho o salário justo. Não acho o salário justo, porque eu acho que todos os profissionais deveriam viver condignamente da sua profissão, independentemente de ser engenheiro, independentemente de ser... Porque todos nós contribuímos para o desenvolvimento da sociedade. Então não deveria haver tanta disparidade entre um salário e o outro. Essa é a minha humilde opinião, e eu gostaria muito que se mudasse esse historial, essa realidade. Por quê? Porque senão nós vamos perder bons atores, bons cantores, bons radialistas, bons comediantes, bons profissionais em todas as áreas, bons produtores, porque todo mundo vai ter que fazer, vai ter que ser doutor, vai ter que ser engenheiro, vai ter que ser professor. Até também ganha, eu já fui professora e não ganhava lá grande coisa também, já fiz muita coisa e não ganhava lá grande coisa. Já fiz rádio também, não se ganhava lá grande coisa. Então o que acontece? As pessoas deixam de fazer aquilo que gostam, aquilo que têm realmente talento, o país perde um grande profissional, porque no fundo depois as panelas começam a entrar em greve em casa. Estás a ver? E não adianta eu ter a melhor voz de rádio e em casa os meus filhos não conseguem nem ter aquele sustento, não consigo sustentar bem os meus filhos. E não é justo, porque tu, como radialista, também contribuis para a sociedade, também contribuis para a informação. Para os que fazem entretenimento, também contribuem com o entretenimento. Então, quando nós chegamos em casa, o que a gente quer fazer? Não queremos nos entreter. Não nos entretemos com um bom programa de rádio ou de televisão. Não nos entretemos com uma boa novela, com uma boa música. Então, esses profissionais merecem receber bem, ganhar bem, e não têm que fazer nada mais para além daquilo. E eu acho ofensivo quando as pessoas ainda nos perguntam isso. Você, para além de rádio, para além da música, você faz mais o quê? Então isso não é uma profissão. Então, quando chegas em casa, não é essa profissão que te agrada, não é essa novela que assistes que te alegra, não é essa música que ouves que te alegra, que te acalma os ânimos, o stress, não é a rádio que ouves no teu carro que te acalma do stress do trânsito. Então, esses profissionais não merecem também ser remunerados como tu és remunerado? Não é?
todos os profissionais têm que ser remunerados de forma a que consigam sobreviver, subsistir, pagar as suas contas. Então, se eu sei que 50 mil não é um preço justo, não é um salário justo, não vou colocar 50 mil como um salário para os profissionais. Pronto, mas voltando para o assunto. Ai, meu Deus, acho que eu me perdi, né? Me perdoem. Ai, meu irmão, me perdoa. Eu estou numa idade que agora já falo tudo o que penso. E eu acho que se nós não falarmos, não vamos mudar a condição do nosso país. E sempre nos perguntam o que é que tu tens feito para melhorar o país. Olha, só falar já é um aspecto muito importante para melhorar o país. Já dá para. Olha, veio a conta aqui do hotel, deixa-me só pagar a conta. Essa conta não pode ficar sem ser paga. Mas eu estou a falar que só o fator de sermos multibanco, minha querida, por favor. Só o fator de nós nos mostrarmos indignados, entristecidos por não sermos valorizados como deveríamos ser, já é um aspecto que pode mudar, porque assim, se nós não falarmos, vai parecer que é normal, estamos felizes, estamos satisfeitos e não estamos. Pronto, é um aspecto. Uhum. Uhum. Pronto, a ideia era, ao mesmo tempo, conseguir encontrar as valências na Solange da personagem que havia criado há um ano atrás, em 2010. Ao mesmo tempo, achei que seria uma oportunidade para que se recebesse que aquele pessoal que tem talento pudesse receber um pouco melhor, porque a televisão pagava um pouco mais. Então era uma forma de aliar o talento que ela tinha, ela e outros colegas, também ia pôr o Galeano e o Adelino e tudo mais no projeto. Sempre foi, tanto mais que lá na minha sinopse vem mesmo escrito, eles sempre foram a minha escolha. E iríamos trabalhar na televisão e iríamos ganhar um pouco mais. Eu escrevi a sitcom, íamos arranjar alguém para fazer as falas, que é o guionista. Isso também, os próprios atores também fazem falas, eu própria também. Nós todos vamos contribuindo com falas, que é o guião. No fundo, o guião é construir a fala, a narrativa. Mas a sinopse já tinha feito o perfil psicológico de todos os atores e tudo mais. Quando eu falei com a Solange disse, não, Helga, ao invés de chamar o Caracol, como o Adelino tem muitos projetos, por que não chamarmos o Yuri? Eu não conhecia o Yuri, não sabia do comportamento dele. É uma das minhas maiores tristezas. Mas aprendi a não seguir conselhos sem antes analisar bem. Aprendi a duras penas. Eu deixei a Solange chamar o Yuri integrou o grupo. Logo que ele chegou, ele mudou os nomes das personagens sem o meu consentimento, eu como a autora principal. Ele já mostrava que ele queria roubar-me o projeto. Ele arranjou todo tipo de constrangimento. Eu cedi a minha casa, cozinhei para eles, fazíamos os ensaios lá em minha casa. Na altura eu estava no Martins, em frente ao aeroporto. Arranjei
a pessoa que era o Kennedy na altura tinha uma filmadora, ele até agora também tem, e na altura ele que ia filmar o piloto para nós tentarmos vender a Semba ou a TV Zimba. Inicialmente eu ia vender a Semba para entrar no canal 2, mas a Semba não aceitou, então eu depois ia para a TV Zimbo com o Dr. Galeano. O Dr. Galeano gostou do projeto, mas pediu-me para que antes eu fizesse numa sala. E também queria fazer um casting no elenco principal. Eu, por não querer perder o elenco, ele tinha um diretor novo brasileiro, eu, por não querer perder o elenco, eu disse não, então vou pela via de pôr numa sala, íamos usar o Royal Plaza para se fazer como se fosse um teatro, e daí com a aceitação do público ele iria colocar em televisão. Só que depois tive um acidente e foi durante esse processo. Eu estava grávida da minha filha Adriela. Olha, a Adriela apareceu aqui, ela gosta também de aparecer. Ela também é veia artística. Ela apareceu, Adriel, graças a Deus nasceu bem, mas foi um processo delicado, porque eu tinha 9 meses de gestação, faltavam 8 dias para ter a bebê, e a bebê já estava posicionada para nascer, já estava com a cabeça para baixo. Então, eu, num ato instintivo, assim que vi que eu podia esmagar a cabeça dela, porque a forma como eu ia cair, ela como estava encaixada, eu no ato instintivo pus a perna e parti a minha perna. E foi um horror, porque eu não podia levar anestesia geral, eu tive que levar anestesia raquiana, local, RAC, é aqui aqui nas costas, né? Raquiana. Eu não sou médica, os médicos é que me sabem explicar melhor. Com medo de que pudesse ficar sem andar, porque o médico dizia que dificilmente eu voltava a andar como andava. E pronto, porque eu parti em 4 partes a patela. Foi reconstruída a patela toda com ferros. E nesse processo em que eu tive entre a vida e a morte, né, porque eu apanhei uma infecção hospitalar, aquele ficou preto. Epá. Foram várias situações que eu prefiro não falar porque acabam por me afetar um pouquinho. E nesse processo é que o Yuri, epá, pegou o projeto todo e vendeu na DSTV e colocou-se como autor da obra, pôs lá o projeto sendo dele, roubou o nome, errou o título, disse casei com a família, quando é casei-me com a família, roubou o elenco escolhido a dedo por mim e trocou a minha personagem, colocou a atriz Ana Karina. Tudo, a história, tudo se reparar, a Ana Karina é cantora, a Ana Karina nunca foi cantora, cantora sou eu. Então, tu notas a história toda, é tudo a minha história de vida. E ele pegou-me, substituiu-me, descartou-me. Quando eu fiquei melhor, já não estava a passar no Jungle Magic, porque eu passei por uma fase em que eu tive que ficar fora para ter a minha bebê, para recuperar, para fazer fisioterapia e tudo mais. Então, eu já não vi esse processo. Quando eles vendem para a TV Zimbo, é que eu assusto-me. Casei com a família, casei-me com a família. Eu, no início, ainda achei que fosse uma coincidência, mas já o nome já me dizia que não. Quando fui ver a série, era tudo igual, tudo. Só a única mudança foram os nomes de alguns personagens. Houve até personagem, o Te Estraga, ele também plagiou. Ele Te Estraga igualmente. Yeah.
Então aí é que eu dei conta que ele tinha plagiado. Como eu não tenho sangue de barata, fui às redes sociais, coloquei logo. Meu Deus, que eu não acreditei naquela barbaridade, não acreditei que fosse possível aquilo. As pessoas é que me foram dizendo, Elga, põe em tribunal. Tens o registro? Tenho. Então, como tu tens o registro, põe em tribunal. Vai em busca dos teus direitos. Graças a Deus eu tinha registrado a obra muito antes de os conhecer. Eu consegui provar em tribunal que a obra era minha justamente por causa do registro no SENADIAC, que é do Ministério da Cultura. Então eu aconselho todos os artistas, todos os autores a se registrarem, a registrarem as suas obras no SENADIAC, por ser uma instituição do Estado, é uma instituição mais séria, mais imparcial, porque existem outras instituições privadas que às vezes o desejo deles é só de dinheiros, e nós já sabemos como é que as coisas são. Se vem o fulano, paga por trás, ele vai dar razão a quem não tem razão. O Estado, como eles recebem. Tentamos tudo, mais de um ano. Tentamos, ele mentia, ele mente até hoje. Eu nunca vi uma pessoa tão mentirosa em toda a minha vida. Ele até hoje mente, diz que aquela sinopse que eu escrevi foi escrita por ele. Ainda eu tive que colocar para tu veres a insanidade. O homem é tão mentiroso que nós tivemos que buscar um especialista, um engenheiro informático, especialista, para mostrar a ele, a própria juíza, aos advogados dele, que aquela sinopse tem autor, o próprio Word, o sistema, quando tu crias um documento no Word, ele põe quem é o autor, quem é o user que criou e o computador que criou, o ano em que criou e quanto tempo tu tiveste a trabalhar nesse documento. Nós mostramos isso, só assim, mostrei que o user era o meu, Elga da Silva. Graças a Deus, na altura em que eu criei, foi com o user, foi num computador do Ministério das Finanças, no Estado. Então, não é possível tu enganares isso. O computador era do Ministério das Finanças, o user era do Ministério das Finanças, era o meu user de trabalho, porque eu usava o tempo de comer, por exemplo, no trabalho, né? Quando estivesse a trabalhar, o tempo, a paragem laboral, né? O tempo, aquele momento livre do almoço para criar as minhas coisas. Então eu criava no meu computador do trabalho. E isso foi provado. Nós mostramos em tribunal a máquina em que foi criado o documento, o user que é o meu, e o técnico que foi lá, que é técnico do Ministério das Finanças, e também é possível, quem quiser ir ao Ministério das Finanças, pedir e vai ver um user, Elga da Silva, vai ver a máquina, é a mesma. Lá as máquinas todas têm uma identidade, um ID. Então, isso não é possível fabricar esse dado. Mesmo assim, ele mentia. A autoria, ele mentia que a autoria era dele. Ele dizia que eu só tive uma ideia, a ideia era minha e ele queria dar-me 30% do que ele ganhou e ele mentia que só ganhou 1.000 euros. É impossível ele ganhar 1.000 euros. Se cada ator ganha em torno de 3, 4 mil nestes projetos, imagina ele como autor. Ele vendeu a autoria do meu projeto. Então, ao vender a autoria do meu projeto, ele deve ter ganho muito mais de 100 e tal mil euros. As pessoas que dizem que pediu-se 91 milhões,
é pouco diante do que ele ganhou. Porque se vocês forem fazer o câmbio do dia, vai dar quase 200 e tal milhões. Ele ganhou mais do o que se prevê que ele tem. O que se prevê que ele ganhou mais de 100 e tal mil euros. Ele vendeu a autoria à DSTV. Ele, como sabia que a autoria não era dele, ele vendeu a autoria, os direitos de autoria. Direitos de autor não se vende. Tu podes vender o direito de transmissão, podes vender os direitos comerciais, mas o direito de autoria são sempre do autor. São meus. E ele renegociava. É isso que ele fez. Só que nesse momento anula tudo, porque a autora sou eu e eu não vendo os meus direitos de autor. Não vendo. Pode explorar. Tem um problema na DSTV. Tem problema com a DSTV. Porque ele vendeu uma coisa que não é da autoria dele. Por isso é que ele continua a mentir. Na verdade, ele mente fervorosamente porque ele tem medo do que... porque o que acontece? A DSTV pode lhe cobrar este dinheiro também. Porque ele não detém a autoria do projeto. Então, a DSTV pode lhe dizer, senhora, ir aí em cima, porque... Olha, eu acredito que sim, se não tem hoje, pode ter durante os próximos anos. Ele tem a vida toda para pagar, mas vai ter que pagar. Alguma coisa ele vai ter que pagar. Porque ele me deu danos. Eu só para ir a tribunal eu tive custas, tive que pagar custas, tive gastos em tribunal. Então, esses gastos alguém tem que arcar. E ele, uma vez que ele não quis ir pela conciliação, nós sempre tentamos a conciliação. Yuri, não mintas, declara o que é que tu ganhaste, fala a verdade, este documento aqui, eu mostrei várias vezes. Tentamos várias vezes em vários fóruns. Tentamos com outros intermediários, com outras pessoas aconselharam Yuri a ser honesto. Ele não quis ser honesto, ele foi pelo caminho do mal, então deu-se mal. Agora eu não volto atrás mais. A esse passo. Há um ano depois eu já não volto atrás. A gente vai ter que ver como é que ele vai fazer esses pagamentos. Vai fazer mensal, se vai fazer anual, se vai fazer em tranches. Mas a justiça tem que ser feita. Ainda que ele faça em tranches, ninguém o vai impedir de viver e de pagar os seus custos diários. Não, ninguém o vai estrangular, mas de alguma forma ele vai ter que pagar aquilo que ele recebeu, porque ele recebeu acima deste valor. É isso que as pessoas estão só a esquecer. Ele recebeu acima deste valor, ele me deu um dano, além do dano moral. Eu nem pedi sequer o dano moral que ele me causou. Muito, muito. Eu sei que a justiça divina, ele não vai falhar. A justiça divina é uma coisa que, assim, tudo que ele está fazendo, ele não fez só comigo. Uma das coisas que me motivou a ir para a justiça foi que ele fez com muitas pessoas. No mesmo projeto, ele fez. O moço que filmou o piloto que o Yuri vendeu na DSTV, ele enganou o moço. Ele não pagou o moço. Enganou o moço fez, usou as máquinas dele, o moço usou o material dele, pelo menos segundo o que o moço fala, né? Eu tenho aí a narrativa do moço, tenho as prints das nossas conversas, se ele me permitir que publique, né? Porque não posso sem a autorização dele, sem a autorização do moço. Ele diz que também foi enganado nesse processo. E eu acreditei nele porque ele dá muitos detalhes, diz que deu a máquina, escreveu como é que iria os planos de corte, então tem que ser. E depois a Solange também confirmou-me que é a pessoa que gravou o piloto.
Então, é uma pessoa também que foi enganada pelo Yuri. Apareceram também mais outras duas pessoas que disseram que o Yuri também roubou o projeto delas. Então, quer dizer que ele é uma pessoa recorrente. Estás a entender? Porque essas já é hábito, essas pessoas estão a reclamar das mesmas coisas. Então, eu disse, meu Deus, se ele não for a tribunal, ele não para com isso. Estás a ver? Eu própria já cogito a hipótese de será que ele mesmo tem escrito alguma coisa ou será que alguém escreve por ele e ainda não apareceu a público para falar e para denunciar. Eu acho que as pessoas que se sentem lesadas pelo Yuri deveriam também buscar pela justiça. Ainda que não tenham registrado, há formas de se provar. Eu, por exemplo, não provei só pelo registro, eu provei também pelo digital que eu tinha. Eu tinha o formato digital que foi criado antes, muito antes de eu conhecer o Yuri. Isso já prova. Não tem como eu ter o formato digital se eu ainda nem conhecia a pessoa. Então, se vocês tiverem ou o formato digital, ou testemunhas, também ajuda as testemunhas também. Por exemplo, a Solange não aceitou mentir em tribunal, ela foi pressionada até deixaram de ser amigas delas e tudo mais, mas ela não aceitou mentir em tribunal, ela disse, não, eu vou falar a verdade é que o projeto é da Elga. A primeira pessoa que falou comigo foi a Elga em minha casa, e ela contou toda essa história, que ela é que chamou o Yuri. Então, ficou muito patente que ele plagiou o meu projeto. Fico triste que ele ainda continue a mentir, né? Ele continua a enganar os poucos que acreditam nele. Diante das provas, diante das evidências, diante do registro que foi feito antes de o conhecer, diante do digital, que é a prova mais cabível, né? Eu não sei se eu estou a falar certo. É a prova, é a maior prova. É assim, a minha advogada, ela é um pouco mais exigente, é um pouco mais ríspida. Eu não, rígida, Eu não tinha intenção de o levar assim. Eu queria o levar às barras do tribunal e eu queria provar que eu estava a falar a verdade, porque ele me fez de louca, me fez de maluca. E depois pôs a Ana Karina a falar muito mal de mim. A Ana Karina nem estava nesse processo. A Ana Karina apareceu, se não me engano, 6 anos depois ou 5 anos depois da existência do projeto. E falou, é outra que tinha que ser processada por calúnia e difamação. E eu acho que ainda vou processá-la. Eu acho que sim, porque ela ofendeu-me durante 1h30, se não me engano, numa live. Eu tive que engolir aquelas ofensas todas. Eu tenho filhos, eu tenho família. Aquilo impacta negativamente na nossa família, impacta negativamente nos nossos colegas. Eu tenho colegas alguns colegas acreditaram naquilo que a Ana Karina estava a falar. Aquilo impactou na minha reputação enquanto artista, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Aquilo me levou a entrar em depressão. O Yuri e a Ana Karina conseguiram me levar à depressão. Houve alturas que eu não saía da cama, não conseguia trabalhar, eu tive que pedir licença, porque eu não conseguia. Para tu veres o quanto impacta uma mentira ao nosso respeito. Hoje eu já estou mais forte. Hoje eu já acho que assim, não deveria me ter impactado tanto, porque quem também acredita em mentirosos deveria também se autorrever, porque quando alguém nos fala com uma verdade, uma certeza, deve-se dar o benefício da dúvida. Não se deve tomar um partido assim, de forma tão ríspida. E as pessoas ofenderam, algumas pessoas ofenderam, algumas chamaram de louca.
aquilo magoou-me bastante. Mas mesmo assim, eu sabia que Deus iria repor a verdade, que os humilhados vão ser exaltados. Seriam os exaltados. Não, eu não esperava nada, eu só orava. Eu nem sabia, eu não sabia nada, eu só quis provar a minha verdade. Então eu peguei tudo que eu tinha de provas, tudo que eu tinha reunido de provas para mostrar que eu estava a falar a verdade. E eu só queria que se visse que eu estava a mentir. Ok. Para mim isso em si já é um ganho. Ok. Eu não fui muito, até hoje, eu não fui muito pelo dinheiro, não fui. Acho que é justo porque ele ganhou dinheiro com a venda do projeto. E por isso é que é justo. Ele ganhou muito dinheiro, ele ganhou em divisas. Então é um valor mais do que justo, porque ele ganhou ainda mais do que isso. Mas então, ele está a dar parte deste valor. Mas pretende, mas vai desfrutar deste valor com a maior satisfação possível. Se eu receber, sim, mas ele já está a dizer que está desempregado. Numa fase dessa da vida, de repente receber 91 milhões é uma notícia que todo mundo quer ter, né? É um dinheiro que dá para comprar muita coisa. Elga, projetos para o futuro? Olha, eu vou finalizar o meu DVD. Ok. Tá um DVD bonito. É uma realização de um sonho. Ok. E só por ser uma realização de um sonho vale muito. E pretende lançá-lo quando? Eu estou com uma perspectiva, uma previsão de lançá-lo em dezembro, se Deus quiser. Vou lançar em dezembro, são 16 videoclipes. Eu já estou a caminho dos 14 vídeos, acho, ou 15. Então, esta viagem Algumas também tem a ver com esse trabalho? Olha, tem a ver com, em primeiro lugar, descansar um bocadinho com os meus filhos, porque eles foram as pessoas que mais sofreram nesse processo. Obviamente que eu não estando bem, a minha saúde não era das melhores. Eu tive mesmo depressão, eu tive muito triste, eu chorava muito. Impactou muito também neles. Então eu disse, meu Deus, eu preciso de dar. Depois houve aquela coisa da pandemia, houve o meu processo de separação, houve muitas coisas que impactaram negativamente, tanto neles, tanto em mim. Então eu achava que precisávamos desse tempo de qualidade. Precisávamos desse tempo de Precisávamos desse tempo de qualidade. Então nada melhor do que ir para Disneyland, Paris, e fomos. E depois fomos ao Algarve, no Submarino, no Aqualand, não, no Aquashow. É Aquashow. Então vai, possivelmente lança o seu DVD em dezembro. E mais, existe algum projeto de ficção aí por sair? Vamos dar continuidade ao projeto Casei-me com a Família. Não vou desistir do projeto. Depois de tantos anos de luta. Vamos voltar a fazer o projeto. E pretende fazer na versão inicial? Ou já com algumas mudanças? A versão inicial, sim, a versão inicial. Que não difere muito da versão que foi feita. Sim. Com exceção, claro, ao Yuri. O Yuri não vai entrar no projeto porque é uma pessoa que não funciona comigo. Sabotou-me de todas as maneiras e já não dá. Já não tem como. Tentei de todas as formas conciliar com ele. Eu não sou uma pessoa que insista na convivência com pessoas tóxicas. Quando eu dou conta que é uma pessoa que me faz mal e afeta-me psicologicamente, não vale a pena eu continuar no convívio dessa pessoa, porque me vai fazer vezes e vezes sem conta a mesma coisa. Sim, senhora. Dizia então, meu amor, enganou-me a primeira vez,
1.000 anos, chamo-me, 1.000 anos, chamo-eu. Ou o inverso. Dizia Não, alguém. 1.000 anos, chamo-eu, 1.000 anos, chamo-me. Yeah. Ok. Dizia alguém que quando as pessoas erradas saem da nossa vida, as coisas certas começam a acontecer, né? Elga, é um prazer estar aqui a falar consigo, mas nós queremos mesmo agradecer a sua disponibilidade. Gostamos de saber, queria deixar alguma mensagem, queria falar alguma coisa para as pessoas. O minuto é todo seu. Olha, eu gostaria de agradecer a todos que direto ou indiretamente me têm apoiado nesse caso, nesse processo. Não seria possível sem esse apoio, sem essa energia positiva. Eu sei que muita gente orou para que esse desfecho fosse, que o desfecho final fosse esse. Eu agradeço todas as orações, eu acredito muito na energia positiva. Sem essa energia positiva não é possível. Né? Da mesma forma que existe um grupo pequenino de pessoas maldosas que tentam nos tirar de sério, existe uma maioria bondosa que faz essa corrente de oração, que faz essa corrente de otimismo, e essas pessoas me valeram muito a pena. Deus não podia deixar de ser, eu agradeço muito a Deus, porque assim, as intempéries, eu vi uma pessoa fazer um comentário maldoso a dizer que a vida me surrou muito. Okay. Acho que chama-se Lil. Olha, Lil, querida, a vida me surrou muito. Não, a vida me deu muitos livramentos. Deus me deu muitos livramentos. Porque aquilo que tu achas que é azar, na minha ótica, é um livramento. Deus me tirou do caminho pessoas maldosas, pessoas infelizes, e como o teu comentário. Então não foi a vida que me surrou. Foi Deus a me livrar de momentos menos bons e a me preparar para uma bênção maior. Então é isso que eu vejo da vida. Agradeço por tudo a Deus, mesmo pelos momentos menos bons, porque eu vejo isso como um preparo espiritual para a bênção que há de vir, que há de ser maior. E com certeza sairemos todos vencedores. A Deus eu só peço paz, harmonia, saúde, prosperidade para todos os angolanos e para todas as pessoas boas do mundo. As más que se convirtam em boas para serem salvas. Também peço, e por que eu peço para os angolanos? Porque eu acho que somos pessoas muito batalhadoras, muito sofridas. Então peço a Deus, por favor, olhe bem os angolanos. Poxa, a gente já sofreu muito. Abençoe, Senhor, com muita luz, com muita carga. E vamos continuar nessa fé e nessa vitória. Deus vai nos abençoar com melhores dias, melhores tempos virão. Peço aos artistas que registrem as suas obras no SENADIAC. Agradeço imensamente ao Ministério da Cultura. Façam mais também pelos artistas. Não só fazer o registro das nossas obras, mas também fazerem a gestão dos nossos royalties. Porque existem muitos artistas que talvez por não terem informação, talvez porque não se faça uma gestão dos royalties devidamente. E quando eu falo artistas, não só artistas, todos criadores, vou colocar DJ, vou colocar radialista, vou colocar apresentadores, todos aqueles que contribuem com a sua imagem, com o seu talento, com a sua voz, com os conexos. Gostaria que o Ministério da Cultura apostasse nisso, em começar a fazer essa recolha e fazer esse pagamento, essa percentagem a quem é do direito, porque nós também merecemos receber esse pagamento de forma justa. Viver do nosso talento, viver do nosso trabalho. Então, todo aquele que empresta a sua imagem, todo aquele que empresta o seu talento, a sua voz, que possa receber, que o Ministério da Cultura faça essa recolha, em vez de serem outras instituições privadas e que não deixam chegar a quem do direito, que nós estamos a ver os músicos, os artistas, todos as outras pessoas a morrerem
sem conseguirem pagar um médico, sem conseguirem sobreviver. Quando se pode fazer a recolha dessas royalties, tanto dos autores quanto dos conexos. Até uma corista também recebe pelo seu coro. Então, esses royalties dos conexos e dos autores devem ser pagos a quem é autor, ao detentor deste trabalho. Que o Ministério da Cultura abraçasse essa causa com muito carinho, porque senão vai perder muitos artistas, vai perder muitos autores, vai perder muitos profissionais da arte, porque vai perder muitos profissionais da cultura. Então, e o país empobrece culturalmente, o turismo também empobrece, porque nós não deixamos ser o cartão postal do país. Nós levamos para o país, nós vendemos de forma positiva o nosso país. Então nós também merecemos receber alguma coisa como benefício em torno disso. Sim, então é essa deixa que eu peço ao Ministério da Cultura para que abrace essa causa e ao próprio governo que fique sensível a isso e preste atenção que eles também vão ganhar impostos e nós o que é nosso direito. Sim, senhora. Elga Fett, muito obrigado por tirar um pouco do seu tempo, dessas suas férias, e estar aqui na W24 Magazine conosco hoje e a partilhar sobre a sua vida. Obrigado, desejamos mesmo sucesso sucessivo em tudo que suceder consigo. Muito obrigada, meus amores. Vocês são espetaculares, maravilhosos. Obrigado, Elga. Tchau. É assim que nós nos despedimos então da nossa convidada de hoje, Elga Fett. Pois é. Foi assim então a nossa conversa com Elga Fett, ela que é cantora, atriz e é também funcionária pública do Ministério das Finanças. Está aí a curtir as suas férias depois desse desfecho favorável. Claro que depois também de um momento de muita turbulência em sua vida, finalmente, como ela mesmo diz, Deus está a abençoá-la. E nós desejamos, tal como falamos, sucessos sucessivos em tudo que suceder com ela. Este é o programa Arqueologia, hoje é 27 de setembro de 2022. Obrigado, caro internauta, por mais uma vez estar conosco aí do outro lado. Este programa teve a produção de Luzingamo André Esperança Coluna. Esteve na técnica o Petelo Bambi e o Lucas Pereira. No microfone, Osvaldo Moreira. Nós prometemos estar novamente aqui na próxima terça-feira. Obrigado. Muito obrigado.